O Lula novamente falou sobre o confronto de Israel versus Hamas, comparou o que Israel está fazendo na Palestina com o que foi feito com os judeus na Segunda Guerra, pelo bigodinho do mal, que vocês sabem que a gente não pode falar o nome, né, aqui, mas enfim, vocês sabem de que eu tô falando. Tá dando o que falar, chamou embaixador para voltar pro Brasil, uma confusão danada, o embaixador de Israel teve que também voltar, enfim. Vamos falar sobre isso nesse vídeo agora? É o seguinte, rapaziada, o Lula comparou os ataques de Israel na faixa de Gaza à morte de judeus por Hitler. E na mesma hora, essa fala repercutiu muito. Isso foi falado por ele no último domingo, né? Numa coletiva de imprensa lá na Etiópia. E ele disse o seguinte, abre aspas, que está acontecendo na faixa de Gaza não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Essa fala, essa declaração dele, tá dando muito o que falar, tá repercutindo bastante. A Confederação Israelita do Brasil, na hora, repudiou as declarações do Lula. Pro CONIB, abre aspas, trata-se de uma distorção perversa da realidade que ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. O Itamaraty até então não tinha comentado, mas a situação tá repercutindo, tá cada vez bola de neve, né? Cada hora aparece um novo problema causado por essa fala do Lula, que inclusive tá sendo comparada à fala do Monark, que foi tão criticada e inclusive o Monark foi cancelado por conta dessa fala no Flow, em que ele disse que deveria haver liberdade de expressão total e restrita para que todos pudessem ter opiniões, inclusive partidos nazistas. Então, essa comparação tá rolando. No momento Monark está até hoje cancelado. Não só por isso, enfim, mudou bastante coisa aí na situação do Monark, mas muita gente está defendendo o Lula, muita gente está atacando o Lula, então vamos passar aqui algumas coisas também que foram faladas. O presidente fez a declaração comparando o desastre humanitário em Gaza com o Holocausto, no momento em que criticava países ricos suspenderam o financiamento à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados na Palestina, no Oriente Próximo. Após a denúncia do governo israelense de que funcionários do órgão haviam participado do ataque terrorista do Hamas em Israel em outubro do ano passado. No fim de janeiro, 8 países, Austrália, Reino Unido, Canadá, Itália, Suíça, Holanda, Alemanha e Finlândia, se juntaram aos Estados Unidos na suspensão temporária do financiamento em um momento que a falta de recursos aumenta no enclave. E essa agência, por sua vez, anunciou que iria iniciar uma investigação e afetou vários acusados. A fala do Lula foi além. Ele disse o seguinte, quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para questões humanitárias aos palestinos, fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Não é uma guerra entre soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, apura-se quem errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há décadas tentando construir o seu Estado, afirmou Lula na coletiva de imprensa na Etiópia. E ele ainda anunciou que o Brasil vai fazer um novo aporte de recursos para essa agência, mas não detalhou os valores. Então acho que tem questões aqui no Brasil que merecem também a visão do governo, além de questões externas que, enfim, que são realmente importantes, mas que, né, tem que haver primeiro, a gente tem que olhar, na minha visão, questões humanitárias e questões financeiras, a gente tem que olhar primeiro para o nosso país, que tanto sofre, para depois olhar para os outros. Minha opinião, beleza? Lula também defendeu que o fim da guerra no Oriente Médio passa pela criação de um Estado palestino livre e soberano. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses e demandar a libertação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza, em sua ampla maioria mulheres e crianças, e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população. A solução para essa crise só será duradoura se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino livre e soberano, reconhecido como membro pleno das Nações Unidas. Uma hora ele ataca, outra hora ele defende, também tem que ver o que ele quer, né? Se ele quer atacar ou quer defender. Eu acho que a coexistência de dois estados é a minha opinião. Acho que a coexistência de dois estados livres é a solução para esse problema. O problema,
na minha visão, é que, às vezes, um quer se sobrepor sobre o outro, né? A gente trouxe aqui um representante, né, de uma federação palestina aqui no Brasil. A resenha foi há um tempo atrás e ele falou muito sobre isso. A gente não conseguiu trazer nenhum israelense ou nenhum judeu assim que possa dar uma opinião e rebater as questões, né? Mas a gente continua aqui com o espaço aberto para quem quiser vir aqui e falar sobre isso. Então ele foi declarado como persona non grata para o Israel, né? E o Lula resolveu chamar o embaixador do Brasil, o embaixador do Brasil lá de Israel, de volta para o Brasil. Isso aí, na verdade, é um movimento para dizer que estamos de mal. Ó, corta aqui, mindi. Na verdade, depois acaba se resolvendo tudo e tudo volta ao normal, eu acho. Mas nesse momento... Vamos lá. O embaixador brasileiro de Israel, Fernando Meyer, será chamado de volta ao Brasil pelo governo Lula. Meyer foi convocado por autoridades israelenses nesta segunda-feira para dar explicações sobre uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no domingo comparou os ataques israelenses à faixa de Gaza com o Holocausto. A desocupação do posto de Tel Aviv indica o agravamento no impasse diplomático entre Brasil e Israel e pode, eventualmente, ser o primeiro passo para o esfriamento e até o rompimento das relações bilaterais. Foi o que eu falei para vocês, é o início. É mais uma etapa, né, nesse início. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também convocou o embaixador israelense, Daniel Zonshine, para prestar esclarecimentos. Abre aspas. Diante da gravidade das declarações dessa manhã do governo de Israel, o ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça hoje ao Palácio do Itamaraty, no Rio. Chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã, disse o ministério em nota. E segundo diplomatas, a declaração do Lula é desastrosa e uma armadilha, né? O clima no Itamaraty, continua aqui a matéria do Jornal Globo, é de preocupação. Um diplomata comentou que a exposição de Frederico Meyer no Museu do Holocausto foi desnecessária por causa de uma declaração desastrosa de Lula. Toda vez que isso acontece, alguém tem que ir lá no museu, ver tudo que aconteceu e tal. Enfim, isso também é meio que padrão, né? Lá como acontece. O interlocutor do Itamaraty disse que Lula caiu em uma armadilha ao fazer a declaração. E o cenário é bastante complicado. Isso porque o presidente, como disse o premier israelense, banalizou o Holocausto e, assim, o extermínio de 6 milhões de judeus, grande parte em campos de concentração nazista. A declaração do presidente brasileiro causou indignação no governo de Israel, que convocou o embaixador brasileiro para uma reunião em um local totalmente fora dos padrões diplomáticos, o Museu do Holocausto, em Jerusalém. O lugar foi escolhido, foi considerado um circo por diplomatas brasileiros. Circo? Para integrantes do Itamaraty, foi uma exposição desnecessária do embaixador. Katz mostrou a Meyer o formulário com o nome de seus avós mortos durante a Segunda Guerra Mundial no domingo. Segunda Guerra Mundial. No domingo, o chanceler israelense já havia afirmado que a fala de Lula profana memórias daqueles que morreram no Holocausto. Então aí a gente vê algumas imagens do embaixador brasileiro, né? E, enfim, a fala do Lula gerou várias reações, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Abre aspas para... Trata-se de banalizar o Holocausto e tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto e Hitler é cruzar uma linha vermelha. Ih, rapaz, linha vermelha aqui no Rio de Janeiro. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa, e faz isso ao mesmo tempo que defende o direito internacional. A fala do líder brasileiro repercutiu entre autoridades israelenses e foi comentada pelo Haaretz. O grupo emitiu um comunicado agradecendo a Lula pela comparação. Abre aspas. Os acontecimentos na faixa de Gaza são como o que o líder nazista Hitler fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Pedimos à Corte Internacional de Justiça que leve em conta o que o presidente brasileiro disse. Bom, meu amigo. Se tu fala uma parada que o chega e diz pra você que você tem razão e te agradece, e ainda falando sobre a fala do Lula, ele afirmou que não vai pedir desculpa.
pelo que foi falado. Tá? E Israel falou que não vai perdoar e não vai esquecer e que Lula vai continuar persona não grata em Israel até que faça uma retratação à sua fala. Eu duvido que aconteça, né? Político, de uma forma geral, tem um ego do tamanho de sei lá o quê. E eles geralmente não, não pedem desculpa por nada, não reconhecem erros que foram feitos. Até a Janja entrou na parada. Janja diz que Lula se referiu ao governo genocida, não ao povo judeu, ao comparar a ação de Israel em Gaza ao Holocausto. Não perdoaremos e não esquecemos. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei ao presidente Lula que ele é persona não grata em Israel até que peça desculpas e que se retrate, escreveu o ministro das Relações Exteriores de Israel, o nome do cara é Israel também, Israel Katz, nas redes sociais. Na postagem na rede social X, o Twitter, Janja diz ter orgulho do marido, que desde o início desse conflito da faixa de Gaza tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças, que são a maioria das vítimas. Complicado, né, galera? E esse assunto está dando muito o que falar, tá? Eu vou trazer aqui no Twitter, vou até dar uma olhada aqui, porque o Luciano Huck falou sobre isso. O Luciano Huck disse o seguinte: sou judeu, defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente Lula. O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém, a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que o Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas à sua volta que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. Isso não contribui na paz. E aí até a Ana Paula Henkel rebateu o que ele falou. Se você nunca esteve contra o extremismo, apoiando quem você apoia, Lúcio. Lula é Hamas, Hamas é Lula. Lula é Irã, Lula é Hezbollah, Lula é Maduro, Lula é Daniel Ortega, Lula é Fidel Castro, Lula é amigo de ditadores. O dia de hoje tem a sua digital. Cada um fala o que quer, né? E quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer. Tem muita gente falando aqui sobre a fala do Luciano Huck. Bom, vou trazer também a fala do Guga Chakra, que disse o seguinte no Twitter: é legítimo Lula criticar Israel por Gaza, mas antissemita ao comparar ao Holocausto. Afinal, crimes de guerra claramente têm sido cometidos pelas forças israelenses na faixa de Gaza na resposta ao atentado terrorista no Hamas. São quase 30 mil mortes, sendo a maioria compostos por mulheres e crianças. A cidade de Gaza, a maior do território, foi completamente destruída nos bombardeios. Mais de 1 milhão de palestinos foram forçados a deixar suas casas. O presidente Lula, portanto, não estaria errado se questionasse, criticasse e mesmo condenasse Israel por essas ações militares. Mas erra de maneira gravíssima ao comparar ao Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram mortos em uma escala industrial pelo regime nazista. Nenhum líder do mundo árabe fez comparação similar até este momento para dar uma dimensão da gravidade. Essa declaração do governante brasileiro pode sim ser vista como antissemita, na visão do CONIB, principal entidade judaica do Brasil. Concordo e explico os motivos lá na coluna dele do Globo, que está fechada porque eu não sou assinante. Rapaziada, eu acho o seguinte, foi uma grande bobagem o que o Lula falou, tá? E nesse ponto eu concordo com o Guga. Eu acho que se você tem uma situação onde as maiores vítimas, o maior número de vítimas, aliás, não deveria haver, aliás, não deveria nem ter guerra, mas enfim. Quando você tem uma situação em que a maioria das vítimas são mulheres e crianças, alguma coisa está errada. Algum cálculo está errado, no mínimo, né? Algum cálculo de onde vai bombardear, enfim. Então, o principal a guerra tem que acabar, as coisas têm que se resolver, né? E eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham de todas essas falas que a gente trouxe aqui? Comentem, por favor, se vocês concordam com o Lula, discordam com o Lula, concordam com o Huck, discordam com o Huck, ou com o Guga Chakra, ou comigo, enfim. Entendeu? Eu acho que ele falou besteira. Acho que o Brasil tem uma posição, né,
O Brasil tem uma tradição de paz, né? De, enfim, não se meter nesses conflitos. Aí vai o Lula e fala o que ele falou. Não vai pedir desculpa, porque tem um ego inflado. É isso. Ele não vai. Talvez ele reveja a parte, que é o mais importante, né? A comparação com o Holocausto. O resto ele tem. Aliás, ele tem o direito de falar o que ele quiser, né? Mas também, as pessoas também têm o direito de criticar. Eu acho que o que não pode acontecer é o seguinte: quem criticou tanto outros presidentes, outros políticos, por falarem besteira em outros mandatos, agora vão ficar calados porque é o Lula. Eu acho que a gente tem que ser isento disso. Afinal de contas, ninguém pode esquecer o seguinte: os políticos estão lá para trabalhar para nós. Não são santos, salvadores, maravilhosos, nenhum. Todas as receitas que eu fiz aqui no BarbaCast que eu trouxe político, eu falei isso. Não existe político santo e não existe essa de da gente não cobrar os políticos que a gente elege ou até mesmo os que a gente não elege, sabe? Eu acho que ele tem que ser cobrado sim. Ele não pode falar esse tipo de coisa. Ele não pode, em sã consciência, a minha visão, em sã consciência, comparar o que está sendo feito com o local. Porque você tá falando que, com isso, que os judeus estão cometendo o que foi cometido com eles. E não é um extermínio. Não é. É do jeito que foi. Enfim, tem muita coisa envolvida, sabe? É claro que é errado, tem que criticar, a guerra não tem que existir. As teorias da conspiração dizem que Israel facilitou a entrada daquele pessoal lá para acontecer aqueles atentados, para ir reagir. Enfim, teorias da conspiração existem o tempo todo. Agora, eu acho que a nossa opinião tem que ser isenta. A minha opinião é isenta. Eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto de nenhum político. Se gostar, eu gosto. Não gosto. Eu acho que cada um tem suas coisas boas, cada um tem suas coisas negativas, e cada um tem que ser criticado e também elogiado quando não faz mais que obrigação, tá? Mas a minha opinião é essa. Eu acho que o Lula errou na fala, exagerou, passou do ponto, e ele acho que tem que se retratar de alguma maneira isso, sem que use a janja, assessoria, enfim. Ele tem que chegar e falar, pô, eu acho que tá acontecendo muita coisa errada, mas a parte do local eu posso ter exagerado. Ele não vai falar, provavelmente, mas quem sabe ele fala, né? Porque, na verdade, ele acha isso mesmo. Ele falou o que ele acha. Ele falou o que ele acha. Ele não falou, tipo, o que foi orientado. Certamente ninguém orientou ele a falar isso aí. Eu acredito. Acho que ele falou a opinião dele, tá bom? Então deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Não esquece de seguir aqui a gente. Então, a gente está chegando em 200 mil inscritos. É muito importante que vocês acionem a inscrição aí e deixem um like para espalhar a palavra, tá bom? É nóis, tamo junto e eu fui.